Boa noite, Viviane. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, nesse encontro deste curso de extensão de grego clássico e koiné no nível intermediário, no grego 4. Estamos aqui lendo, né, o método Atenase, no capítulo 20, parte delta. Delta, né? Mas porque era Ronostos, parte delta. Aí aqui o que ele tinha esse ponto gramatical aqui que eu não falei muito bem na última aula, que eu acho que é interessante falar, que são esses verbos aqui que eles pedem, ou eles governam, eles regem, né, um particípio. Eles são, aqui ele está chamando de verbos tomados de particípios suplementares. Tomados mesmo, que ele bota no inglês, tomados. Ou ele bota uma outra palavra bonita assim no lugar de tomados? Deixa eu ver se está traduzindo bem esse tomados. Eu diria que tomam, mas tomados. Tomados. Que tomam. Deixa eu mudar aqui. Verbos que tomam particípios suplementares. Então, ele dá eu acho isso aqui muito engraçado, que aqui ele dá isso aqui no capítulo 20, né, do Atenase. E como eu aprendi grego primeiro utilizando o Reading Greek, o Reading Greek pega esses verbos lá no começo. É muito no começo que o Reading Greek pega esses verbos aqui. Mas aqui a gente já está no intermediário. Já no final do intermediário é que eles vão aparecer. Que é o lanthano, o tincano, o phthano e o phainomai. Alguns são bem parecidos, assim, em termos assim de terminação, né? E aí o phainomai é o mais diferentinho, né? Aí aqui assim, esse aqui, o lanthano, ele significa passar despercebido. Passar despercebido. Outro dia eu vi uma tradução melhor para isso. Que tem esse desapercebido, não, despercebido. O que você acha melhor, desapercebido ou despercebido? Despercebido, porque, sinceramente, desapercebido, eu sei que está correto, eu sei que existe, mas dá uma impressão de que não está. Pois eu vi uma tradução, mas quando eu aprendi esse verbo, eu aprendi desse mesmo, passar despercebido. Mas eu vi uma tradução um dia desses que era melhor para esse verbo, assim, porque em inglês está aqui, I escape notice, I escape the notice of. Escapar a não notado. Como é que tem alguma coisa que a gente diz assim, tipo, não ser notado, né? Assim, ou tem alguma coisa assim. Aí aqui tem de passar despercebido. Aí aqui talvez o de ficasse melhor o assim por passar despercebido por alguém, né?
E é. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. É tipo, a isso aqui é assim, a ideia é assim, tipo, está encoberto, né? Aí também pode ser assim, estar encoberto, estar assim, imperceptível. Invisível? É mais ou menos isso, mas é porque o problema é porque não tem bem a ideia de visão, sabe? É uma ideia de percepção mesmo, assim, como se a realidade, como se você não conseguisse, não lembrasse, não tivesse assim a percepção, a compreensão também. Então, Entendo. para poder simplificar, a gente diz assim, passar despercebido, ou passar despercebido por. Pode ser tanto transitivo quanto pedir um complemento. Assim, quando ele é só que o negócio aqui, ele pode, quando ele junta com o particípio, ele vai significar alguma coisa assim, tipo, passar despercebido fazendo alguma outra coisa. Uhum. Então, por exemplo, aqui, ele está dizendo assim, é usado idiomaticamente com um particípio suplementar. O particípio contém a ideia principal da sentença e é usualmente traduzido com um verbo finito, enquanto a forma lançano torna-se uma locução adverbial. Ele está mostrando aqui, normalmente a gente não diz assim, passou despercebido fazendo isso. Não, normalmente diz assim, vai dizer de uma outra forma. Deixa eu ver como é que ele vai dar aqui. Observe esses exemplos do último parágrafo acima. Eles, aqui ó, elathon entafroi tini krypsamenoi. Eles se esconderam em uma vala sem que ninguém percebesse. Uhum. Esse sem que ninguém percebesse é como eles traduziram elathon. Esse, e eles se esconderam, né? É como eles traduziram cripsamenoi. Se bem que e aí A esse ideia de tempo aí está dado pelo verbo que está sublinhado e não pelo particípio. É isso? isso É ele isso? muda na hora da tradução, ele pega o verbo do particípio, aí ele coloca como verbo principal da oração. E aí no grego, o que está dizendo o tempo aqui é o elathon, que está no particípio, né? Isso. Aí então eu pego aqui o cripsamenoi, que está no particípio, e coloco aqui no pretérito perfeito, né? E aí eu pego o elathon, que dá essa ideia de escondido, né? De escondido não, de não notado. Você não precisa botar uma coisa gigante aqui, sem que ninguém percebesse. Você pode botar uma coisa menor, tipo alguma coisa que signifique não Despercebidamente. é isso, isso exatamente, despercebidamente ou alguma outra ou só despercebido. Eles se esconderam em uma vala não despercebido não que signifique não notados.
Não, não é porque agora eu sei que tem outras palavras legais que encaixam aqui, mas você tem que dar uma olhada nos dicionários para poder ver qual é as palavras que vão encaixar aqui. Do jeito que eles colocaram aqui, eles colocaram sem que ninguém percebesse. Aí aqui, boa noite, Sara. Aí aqui, Boa pantas, noite. boa noite. Pantas antropos elaton taqueos hiemenoi. Então aqui, eles se apressaram rapidamente e passaram despercebidos por todos os homens. Aí aqui, eles assim, aqui ficou assim, hiemenoi. Eles passaram. Esse Hiemenoi é que eu acho que ele traduziu isso aqui, o se apressaram. Se apressaram. Aí aqui. E aqui não, ficou muito. Ele transformou em duas orações, né? Passaram despercebidos por todos os homens. Deixa eu ver se eles dá isso aqui mesmo. Para Delta, né? Delta. Eles se apressaram rapidamente. Unobserved by everyone. Não, não. Aqui eles botaram assim. Como é que a gente traduz unobserved? Então, Un, infelizmente, eu tenho que comprar um dicionário. uno, Eu un, preciso comprar um dicionário. Dicionário tá unobserved. caro demais. Como é que eu ler aqui? Como é? Unobserved. 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 Aqui eu quero ir em português, cara. Unobserved. Unobserved. Deixa eu ver aqui. Significado. Unobserved. Olha, tem detectado, não detectado. Deixa eu ver. Indetectado. Olha, isso. Fica legal. Ó. Indetectado. Mas aqui daria para botar despercebidos por todos. Não precisaria botar passaram de novo. E despercebidos por todos. Vocês falaram alguma coisa? Não, Imperceptível. Bom, imperceptível. Imperceptíveis. Daí dá pra gente botar assim, imperceptíveis. Aí com, pegaria também toda essa parte aqui. Imperceptíveis. Eles se apressaram rapidamente. Imperceptíveis. Poderia ser, a gente poderia botar.
imperceptíveis por todos. Não precisa nem mais botar o por todos os homens, não. Só imperceptíveis já daria a ideia. Observe que no segundo exemplo, Elaton toma um objeto direto, pantas anthropos. Literalmente, eles passaram despercebidos por todos os homens. Aqui estão mais dois exemplos. Elaton e Sertontes. Eles entraram sem serem vistos. Aqui é como se fosse o que. Pronto, aqui. Aí aqui. Entraram sem serem vistos. Sem serem vistos. Tá dando para entender, gente? Pega aqui o Elaton, que é o verbo principal, e transforma numa expressão adverbial. E pega, né, o participo e transforma no verbo principal na tradução. Elaten realton tutu poiessas. Ele fez isso. Elaten sem perceber. Ele fez isso sem perceber. É isso mesmo? Unawares. É porque é por. Porque o problema é que aqui tem o real tom, né? Ficaria feio, mas a gente pode. Sem ele mesmo perceber. Vocês estão entendendo? Eu acrescento. Ele fez algo sem perceber? Ele fez algo sem. Inconscientemente? É isso? Isso, porque o problema é que aqui em grego está dito assim. Ele passou despercebido a ele mesmo fazendo isso. Ela tem realton tudo poiessas. Porque tem o realton, né? O realton é reflexivo, né? Então, faz referência ao ela tem. Então, ele passou despercebido a ele mesmo. Essa expressão aqui foi bem interessante. É aqui. Alguns outros verbos gregos podem também ser usados com particípios suplementares. Tinkano, teuxomai, etikon, não, isso aqui tudo é um verbo só. Oi, tudo bem? Buenas noches. Então, tincano, né, acontecer por acaso, de uma opção legal para acontecer por acaso que eu aprendi com o tempo foi calhou. Mas não é todo texto que você pode usar calhou. Calhou, ou melhor, calhou, ou assim, calhar de.
Vocês estão entendendo? Já sabem, vocês sabem uma frase que dê para dizer calhar, calhar, o verbo calhar? Nenhuma. Pronto, alguém falou aí. Deixa eu ver o que foi que vocês disseram. Essa sua visita calhou muito bem, pois eu já ia justamente te ligar agora. Boa, boa, boa. Então, o Tincano, né? Ele dá essa ideia de acontecer por acaso, né? Não era esperado um acontecimento. Então, olha aqui, olha. Eticon, e dentro do Tincano tem uma raiz que significa sorte, acaso. Aí usa só, eticon parontes roi presbeis. Os embaixadores estavam presentes por acaso. Então aqui, ó, estavam presentes é o parontes e o eticon é por acaso. Então a gente poderia dizer assim com calhados assim, os embaixadores calharam de estar presentes. Tá dando para entender? Ou a gente põe assim um por acaso, né? Um por acaso não vai servir. Mas aqui o calharam também fica legal. Aí aqui, ftano. O ftano significa eu antecipo, eu faço alguma coisa antes de alguém mais. Então, deixa eu ver aqui qual é o exemplo que ele vai dar. Ele vai dar assim: Eftasamen rimas afikomenoi. Aí aqui afikomenos seria o chegamos, né? Literalmente seria eu me antecipo a vocês, não, melhor, nós nos antecipamos a vocês chegando. Aí aqui, como ele quer que traduza, nós chegamos, de uma tradução mais simples, nós chegamos antes de vocês. Aí aqui, na verdade, não era você, era vocês. Tá errado aqui, faltou o plural. Então, literalmente, era alguma coisa assim, tipo... tipo assim, nós nos antecipamos a vocês chegando. Tá dando para entender? Aí ele dá uma solução para ficar mais simples a frase. Nós chegamos antes de vocês. Então, o Ftano
basicamente vai ficar sempre sendo substituído por antes de, né? Alguma coisa. Aí o final my. Final my significa aparece, aparece, parece. Deixa eu ver como é que ele coloca aqui. Aí ele diz que ele normalmente aparece com o infinitivo. Aí aqui, por algum motivo, ele botou assim, eu apareço, eu pareço. E usado com um infinitivo, não é com um participo. Então, regné, fainetai, sofron, einai. Aí aqui deixa eu tirar aqui o participo. Melhor. Então, aqui o einai é o infinitivo. Esse aqui é uma tradução ruim. Não é sensível, é sensata. É porque em inglês, sensible significa sensato. Não é sensível. Mas é um falso cognato comum que as pessoas confundem. Aí, na hora de traduzir, aqui o Márcio talvez tenha se confundido. Vocês sabiam que tem essa. Então, sensitive é que é mais sensível e sensible é que é sensato. Vocês estão entendendo? No grego é sofron. No grego é sofron. Mas sofron também não dá para traduzir sempre como sensato. Às vezes tem que traduzir como de outra forma, assim como precavido, né? Assim, alguém que pensa antes. Como é que é? Como é que a gente chama quando alguém que pensa antes de agir? Prudente, isso, prudente. Então aqui, regné fainete sofroneinai. Então a mulher parece ser sensata. Aí, com um particípio ao invés de um infinitivo, isso significa eu me mostro como sendo, eu provo ser como. Eu sou claramente como. Aí aqui eu acho que. Vou botar aqui. Aí ficaria. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Se tem esse como aqui com uma. Eu sou claramente. Assim. Esse porque. É porque aqui ele tinha um exemplo. Eu sou claramente. Eu provo. Eu me provo ser. Tira esse como aqui, fica assim. Eu me provo ser. Eu me provo ser. Eu me mostro como sendo. Eu me provo. Aí, se você quiser botar assim, como sendo, para ficar melhor, né? Eu me provo como sendo. Eu sou claramente. Aqui tá mais assim, eu me provo ser. Deixa eu botar aqui, eu me provo ser. Aqui, eu me mostro como sendo, eu me provo ser, eu sou claramente.
Para quem é assim é acostumado com o inglês, isso aqui é simples. Eu em termos assim por exemplo, de você passar do infinitivo para o particípio, né, na tradução. Mas pode ser que para vocês que falam português, isso aqui talvez seja um pouco estranho. Então me digam aqui o que vocês acham que é. Lê para mim, se você, Viviane, para ver se você acha estranho. Regne sofron usa painetai. Isso. Hum, Aí tenta traduzir literalmente. E aí me diz se você acha estranho. painetai. É, painetai é o participo. Deixa eu ver. Que é. Não, o participo não. Não, Fainetai só é. com. É o verbo? Aí aqui eles não era. A tradução tá errada. Não, porque só com só com é exatamente desse sentido de ser prudente, né? Então, fainetai, a mulher ser. Professor, eu não estou conseguindo. Qual é sofron? Tá. Sofron tá aqui. Sofron, ele é um Sim, adjetivo, não é o participo não. participo. O participo é esse aqui. O problema é porque a gente não vai traduzir o participo como um participo, a gente vai traduzir o participo como um infinitivo. Certo. Mas isso aí é o verbo ser, né? Usa. Isso, é o verbo ser, é o participo do verbo ser, feminino. Participo feminino nominativo. A mulher aparenta ser. No caso, pela tradução que estou vendo aí, sensata. Isso, exatamente. Aí o problema é só assim, é que aqui é ursa e não é einai, entende? Em vez de einai, Uhum. aqui tá ursa. Então você pode É ter como o essa. Paulo colocou aí. Hum? Paulo colocou a tradução literal aí, que eu não consegui. Botou. A mulher sendo prudente aparece. Isso. É a tradução literal, mas a gente não é. Não, tá certo. Mas a gente não consegue entender o que isso significa, porque isso não significa assim, como é que eu posso dizer? Existe isso aí seria o sentido mais concreto, mas no sentido abstrato não é isso. Para a gente conseguir dizer no sentido abstrato, a gente tem que dizer a mulher parece ser sensata, entende? Ou aparenta ser sensata. A Viviane deu uma tradução legal de aparenta ser sensata, que fica a meio termo entre
o sentido concreto e o sentido abstrato. Porque no sentido abstrato eu estou fazendo uma avaliação da mulher. Mas no sentido concreto é como se eu estivesse observando a mulher. Então fica uma coisa assim meio assim, opinião e fato. É a questão de ser expressão mesmo, né, professor? De ser, por exemplo, se a gente diz eu peguei o ônibus, simplesmente não tem o mesmo sentido de eu peguei um copo. Mesmo tá no mesmo verbo, mesmo jeito, mesmo tempo, não tem o mesmo sentido. A questão nesse caso aí, isso é diferente, porque a língua é diferente. Sim, é diferente, mas a gente poderia usar assim outros verbos fora o ser, entende? Uhum. A gente poderia dizer assim, a mulher aparece comendo, a mulher aparece bebendo, a mulher aparece correndo. Sim. Daria para montar uma expressão com vários verbos. Não precisaria o ser. O ser só é bom porque ele encaixa com adjetivo. E aí você acaba escrevendo uma frase num sentido mais abstrato, como se fosse um comentário a respeito da realidade. Então, a questão é que esses verbos aí que foram introduzidos, eles são para não ser tomados no sentido literal. Isso. Ele está dizendo aí que eles têm sentido figurado. Mais ou menos sim, porque alguns deles, esse aqui com certeza, mas por exemplo, esse aqui, a ideia é que é que para poder fazer uma tradução melhor, é melhor traduzir ele, transformar ele num advérbio antes e pegar o participio com quem ele está ligado e transformar no verbo principal. E aí a frase fica mais fácil traduzida. Aí aqui também pega ele e transforma em por acaso. E aqui pega ele e transforma num em, imperceptíveis, né, alguma coisa assim, né, não percebidos, uma coisa assim, né, uma expressão meio adjetivo, meio advérbio. Porque eles assim, do jeito que eles são, eles tornam a frase mais, como é que eu posso dizer, mais de difícil compreensão nas línguas modernas. A sintaxe, eles acabam tendo uma sintaxe um tanto diferentona em relação à nossa. Mas, por exemplo, aqui esse aqui, com o infinitivo, para a gente é muito simples. Eu acho que esse aqui, ó, a mulher parece sensata ser. A inversão para a gente é só o sensata. Tá entendendo? É muito simples. Aí, pra gente, o estranho é esse aqui. A mulher sensata sendo parece. Que aí é mais fácil transformar o sendo em ser. E trocar a ordem. A mulher parece ser sensata. Mas aqui vamos ver aqui umas frases aqui. Lê para mim. A gente tem uns minutinhos aí. Vamos aqui fazer a leitura. Lê para mim, Viviane.
Oi, Corintoi, Troi, Gignestai, Efainonto. Isso. Então, os coríntios ah, Acho que aqui. têm se tornado Não, na ah, verdade pareciam. pareciam. Eu não sei o que é Troi é aí. Inimigos, hostis, Ah, inimigos. então, os coríntios pareciam ah, tornar-se inimigos. Isso. Tornarem-se inimigos. Aí a 2 é Tornar. parecida, mas mais simples. Ah, Hoi, Corintioi, Ectro, Ectroi, Ontes, Painontai. Então, os coríntios pareciam ser inimigos. Não, aqui está no presente. Parecem ser. Parecem ser inimigos. Isso. Parecem ser inimigos. Aí, Paulo, você pode ler o 3? Sim, professor. Age, Felipe, tus dion contas late entaute ten tafro kipsamenos. Isso. Aí, o Ager, você entende o Ager? Age. O Ager aqui, Aquele ele bora, né? é assim, vamos, vai, Felipe. Seria um vocativo ou não, professor? Não, o vocativo é o Felipe. O Ager é o imperativo. Sim, sim. Sim, ok, certo. Aí aqui você tem que inverter um pouco a frase. Tem o cripsamenos. Você sabe o que é cripsamenos? Kipsamenos. Quem é que sabe? Sara, sabe o que é o cripsamenos? Viviane, sabe o que é o cripsamenos? Seria esconder, Não, professor? Sim, só que ele está no particípio. E aí a gente vai ter que transformar a frase do jeito que ela tá, a gente tem que botar para traduzir, a gente tem que botar o se esconder no imperativo. Aí como é que você vai dizer? Esconde? Como é que você vai dizer? Aí o Tafroy era um buraco, era Tafroy? Era tipo uma vala, né? Era uma vala. Tal, tei, Vala. Tafroy. Nessa vala. Aí o latte é de lantano, que vocês lembram lá que
passar despercebido, né? Aqui está no imperativo, está dizendo assim, passa despercebido, Felipe, vai, Felipe, passa despercebido dos que perseguem, se escondendo nesta vala. Só que aí ele está querendo que faça, que mude as coisas, que, que, que bote assim, se esconde nesta vala sem ser percebido pelos que perseguem, ou dos perseguidores, imperceptível, não percebível, não percebido, despercebido dos perseguidores. Essa estava um pouquinho mais difícil. Mas vocês estão entendendo as partes ou não? Como é que foi? Vocês querem que eu explique mais? Professor, Oi? Pode falar. não, é porque eu estou tentando porque eu estou dizendo aí que, pelo que eu tinha entendido, era simplesmente, porque primeiro eu tinha entendido o quê? Que ele seria um verbo, né? Que, no caso, quando ele tivesse, você teria que fazer era pegar o particípio e colocar ele no tempo que viesse o verbo, e aí o verbo Viraria um advérbio, uma expressão. viraria um advérbio, uma expressão, teria outra função na frase, né? Isso. Mas aí, nesse caso, por exemplo, esse latte, ele está simplesmente como verbo no imperativo e o resto está na mesma coisa. Não, mas essa frase aí. o cripsamenos está tá como um particípio. Sim, mas digamos assim, o verbo continua sendo latte normal, continua sendo no imperativo, que está dando a ordem. Digamos assim, não fez como fez no primeiro exemplo, que você pegava o sentido do particípio e fazia dele o verbo, e aí o verbo virava o advérbio que você está dizendo. Nesse caso aí não está. Não, mas é porque tem dois jeitos de traduzir. O jeito literal e o jeito que ele pede aqui invertendo as coisas. O jeito mais literal, eu acho que cabe bem também. Que assim, seria assim: passa despercebido dos que perseguem, se escondendo nessa cova, nessa vala. Aí o outro jeito seria assim: se esconde nessa vala, despercebido dos que perseguem. Entendi agora. Se esconde, vira o verbo imperativo. Tá, entendi agora. Aí agora 4. Sara, pode ler a 4? Posso, professor. Rofílopus ton patera eftace to horos catabás. Isso, Horos catabás. Mas não é para traduzir, não, né? Não, mas eu ajudo. Assim, o verbo aqui que é difícil de traduzir é o eftace. Mas ele é mais fácil do que o anterior. Viviane, pode falar. Não, é só para saber se esse acento está no canto certo, esse catabás. Catabás? Deixa eu ver. O acento tá. Catabás. É um particípio.
Mas aí é oxítona mesmo? Sim, oxítona, catabaço. Ok, ok. Aqui, lembra, o que é que o fitano, como é que a gente traduz o fitano? O fitano é antecipar-se, mas a gente, em vez de dizer antecipar-se, a gente transforma em antes. Aí como é que fica, Viviane? O Felipe desce o caminho antes do pai? Quase, tem que botar, tá no aorista, eu acho. Então, Felipe desceu o caminho antes do pai. Isso, mas não é o caminho, é a montanha. É, a- né, rodou, é o isso. Então, como é que ficaria? O Felipe desceu. a montanha antes do Isso. O Felipe desceu a montanha antes do pai. Então, se fosse traduzir literalmente, seria: o Felipe se antecipou ao pai descendo a montanha. E aí não ficaria tão fácil de entender. Aí aqui deixa eu ver quantos tem aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu traduzo só a quinta aqui para vocês. Prosiontos tu andros regune etike katizomene entei aulei. Aí o marido estando presente, a mulher calhou de sentar no pátio. Ou assim, assim, mudando, né? Ficaria assim: estando o marido presente, a mulher sentou por acaso no pátio. Você trocando, né, o katizomene pelo etike como verbo principal, né? Aí o etike você transforma em por acaso. Esse aulê aí, professor, seria a palavra aula, seria oriunda desse termo ou não? Aulê. Olha, é porque é complicado, porque eu não posso dizer com certeza, porque eu teria que consultar. Porque aqui é no sentido de pátio, de corte, né? É uma parte da casa, né? Agora, como não é a minha especialidade não é etimologia, eu me dei o tempo de ir até ali o outro lado da sala e pegar um dicionário etimológico. Porque aí, sim, eu não fico falando besteira. Está bem? Então, assim, deixe-me ver aqui. Aula, né? Aula. Sim, são cognatos, sim, você percebeu. Mas vem diretamente do latim aula. No latim a palavra era aula. E tinha o mesmo sentido de pátio. Mas acabou tendo também lá pelo século XVI, ganhou esse sentido de lição de uma disciplina, sala onde se leciona. O senhor usa qual dicionário, professor? Perdão, Eu usei etimológico. o de Antônio Geraldo da Cunha, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, da Lexicon. Que
Obrigado, viu, pela informação. Uhum. Pronto. Sim, gente. Aí, eu só lembrando assim, que eu ainda não tenho certeza quando, no semestre que vem, qual horário eu estarei disponível para poder dar essa disciplina, continuar dando essas aulas para vocês. Mas porque ainda estou vendo aí se eu vou trabalhar à noite ou não. Então, mas vocês aí, esse horário ainda tá bom para vocês? De 9 às 10? Sim, para esse horário excelente. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Paulo? Então, eu vou tentar ver se continuo com o mesmo horário, porque não, eu acho que ele ainda é um horário bom. Mas talvez eu não sei se eu mudo, se tenha que mudar o dia, ainda não tenho certeza. Mas eu gosto do horário porque ele é um pouco tarde, mas não é já exagerado não. E costuma dar certo para mim e para muita gente. E se eu fosse fazer mais cedo, aí atrapalharia a vida de todo mundo, minha e também acho que de vocês também. E aí e quem acompanha só as gravações continua acompanhando as gravações. E aí na aula que vem eu vou continuar aqui alguns exercícios aqui, a gente continua essas frases aqui para tentar dominar isso aqui. E aí a gente fala mais um pouquinho aí sobre o trabalho. Tentem terminar as traduções das coletâneas e eu vou tentar também dar uma olhada nas traduções que vocês fizeram na primeira avaliação. Boa noite, gente. Boa Boa noite, Só professor.